bom dia. Hoje nós iremos falar sobre o tema Egito Antigo, uma civilização que prosperou durante um longo período. Iniciaremos nosso assunto falando sobre sua localização. O Egito Antigo é situado ao nordeste da África. Ao norte é cercado pelo Mar Mediterrâneo. Ao sul, pelas cataratas do rio Nilo, na Núbia. A oeste, pelo deserto da Líbia. E ao leste, faz fronteira com o Mar Mediterrâneo. Agora, nós iremos falar sobre os períodos do Antigo Egito, que foram divididos em 3 partes. O Antigo Império, que durou de 3.200 até 2.100 a.C., onde se iniciou a agricultura na região, unificou o Baixo e o Alto Egito, além da geração de conflitos internos, devido ao amplo poder do faraó, que, consequentemente, enfraqueceu o poder político do Estado. Depois, iniciou-se o Médio Império, que durou de 2100 a.C. até 1580 a.C. A capital passou a ser Tebas e ocorreram algumas conquistas territoriais. Logo após, chegou o período do Novo Império, que durou de 1580 a.C. até 715 a.C. Ocorreu o domínio do Egito, que passou pelos assírios em 670 a.C., pelos persas em 525 a.C., pelos gregos em 332 a.C. e pelos romanos em 30 a.C., que foi o seu último conquistador. A política do Antigo Egito era sobre total comando do faraó. O Egito tornou-se uma monarquia centralizada, onde o faraó era como um representante dos deuses. Ou seja, o Egito Antigo seguia um modelo teocrático. A palavra do faraó era absoluta, e não importa o pedido que fosse realizado por ele, deveria ser cumprido. Caso contrário, ele poderia escolher qualquer tipo de punição. A economia do Antigo Egito era baseada principalmente na agricultura. Porém, os egípcios também se dedicavam ao artesanato, pecuária, pesca, caça e a extração mineral. A fertilidade do rio Nilo ofereceu excelentes condições para a prática da agricultura, como cevada, trigo, algodão, uva, entre outras plantações. O papiro também era cultivado, pois os egípcios utilizavam para fabricar um papel com o mesmo nome. Eles também utilizavam do rio Nilo para o transporte de suas mercadorias, devido à sua extensão, proximidade de outras cidades e para evitar a passagem pelo deserto, que era mais longa, perigosa e cansativa. A religião no Egito Antigo era marcada por várias crenças, mitos e simbolismos. A prática religiosa era muito valorizada na sociedade egípcia, sendo que os rituais ocorriam em diversas cidades. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Os corpos dos deuses eram formados por parte humana e de animais, como Anubis, que era o deus da morte, representado com uma cabeça de chacal em um corpo humano. Os egípcios faziam diversas oferendas aos deuses, além de construírem diversos templos em sua homenagem. Cada cidade possuía um deus protetor. Eles também acreditavam na vida após a morte. De acordo com essa crença, o morto era julgado no tribunal de Osíris. O coração do morto era pesado juntamente a uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, significava que ele fez vários atos bons enquanto vivo. Então, era levado ao paraíso. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele não seria digno de ir ao paraíso. Então, Osíris comia o seu coração. A sociedade do Egito Antigo possui uma forma de organização bem eficiente, porém injusta. Essa sociedade era hierárquica, ou seja, cada segmento possui funções e poderes determinados. A ordem do poder era inicialmente pelo faraó, que era o rei da sociedade egípcia,
com poder absoluto. Logo após ele vinha o sacerdote, que eram os responsáveis pelos rituais, festas e atividades religiosas no Egito Antigo. Logo após os sacerdotes, vinham os militares, que eram os responsáveis pela segurança do território. Logo após vinha o povo egípcio, que era formado por mais da metade da população. Eram representados pelos comerciantes, artesãos, lavradores e pastores. Alguns eram escribas, que sabiam escrever a escrita hieróglifa. O último membro da sociedade eram os escravos. Geralmente eram pessoas capturadas em guerras. Não ganhavam nenhum salário e eram constantemente castigados. Os egípcios deixaram algumas heranças de sua civilização. As principais foram a arquitetura, como os monumentos e as pirâmides. As suas construções possuíam grandes dimensões e eram bastante resistentes. Os arquitetos egípcios criaram 4 tipos de colunas: a protodórica, a latiforme, a campiforme e a atória. Outro legado foi a medicina, que era bastante avançada. Eles conheciam a anatomia humana, o funcionamento dos órgãos, como realizar diversos tipos de cirurgias, além de saberem dissecar corpos mortos e utilizar seus órgãos para o estudo. Outro legado foi o avanço matemático. Eles possuíam um sistema numeral bastante desenvolvido, com vários símbolos representando uma numeração. Eles sabiam os cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Usavam frações e calculavam volumes de caixas e pirâmides. Calculavam também áreas de retângulo, triângulo, círculos e esferas. Também conheciam os conceitos básicos de álgebra e geometria. Agora, nós listamos 7 curiosidades sobre o Egito Antigo. A primeira é que, para afastar os insetos dos faraós, eram colocados vários escravos nus com mel em seu corpo, para atrair os insetos. A segunda curiosidade é que tanto as mulheres quanto os homens utilizavam maquiagem. Eles acreditavam que maquiagem tinha poderes de cura. A terceira curiosidade é que os casamentos consanguíneos, ou seja, entre pessoas de mesmo sangue, eram considerados normal. A quarta curiosidade é que um faraó nunca deixava seu cabelo ser visto. Ele sempre vestia uma coroa para escondê-lo. A quinta curiosidade é que as crianças egípcias não usavam roupas até a adolescência. Isso era devido às altas temperaturas da região. A sexta curiosidade era que o pão e a cerveja eram servidos para pagar salários. A sétima curiosidade era que os gatos eram animais sagrados e o seu contrabando era punido como pena de morte.